Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós leremos só 2 versículos e eu quero convidar você, por alguns minutos, a pensar. Eu aprendi desde cedo nas escolas bíblicas dominicais que frequentei, até hoje em Monte Hermão nós temos escola bíblica dominical, como todas as igrejas, que prezam a palavra de Deus, e em outros lugares tem outros nomes, mas não importa, o que importa é estudar a palavra. Que a melhor maneira de aprender a palavra de Deus é pensando, refletindo, não é isso? Às vezes nós temos a postura só de ler, ouvimos, damos glória a Deus, aleluia, mas melhor do que tudo isso é nós pensarmos. Quero convidar você nesta noite para pensar um pouco comigo a respeito de uma questão muito importante. Lucas capítulo 23, versículo 33, quem já achou, diga, eu já achei, pastor. Quem não achou, diga, misericórdia. E tem gente ainda aí. Vou ter que seguir, tá bom? Pede carona do lado aí. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Somente até aí, curve a tua fronte, feche teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra, conduza-nos, Senhor, através dela nesta noite. O meu conhecimento, a minha oratória é incapaz, Senhor, de realizar aquilo que o Senhor pretende com as nossas vidas. Então, faça-nos, Deus, percorrer pelo caminho da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu prometo não contar causos nem testemunhos, vou cuidar muito para não fazer isso, mas eu quero contar um só, que eu estou contando há uns 2 anos, mais ou menos, só para ajudar você nesta noite, a um acontecimento. A gente aprende muito com os filhos, O Juan, meu filho mais novo, ele tem 11 anos de idade, e quando tinha 9... Então isso já fazem 2 anos, época de Natal, era dia 22 de dezembro, Júlia ainda não era casada, estava morando conosco ainda, e eu tinha que dar aula numa igreja na Baixada Fluminense. Nós tínhamos um curso lá, eu e mais uns colegas pastores, numa escola de liderança, e era o último dia de curso que eu tinha que ministrar, se eu não me engano, era missão, visão e valores, a minha aula. E combinei com a Neide, eu moro em Teresópolis, presido uma igreja lá em cima em Teresópolis, onde o pastor de vocês já esteve pregando, gravou o programa comigo lá, Café com Resenha, que é um programa que eu tenho no canal de TV da cidade. E eu combinei com a Neide, falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, 22 de dezembro, vamos descer todo mundo, eu deixo vocês, quem conhece aqui Baixada Fluminense vai entender bem, eu falei, eu deixo vocês no Shopping Grande Rio, enquanto vocês vão lá fazendo uma comprinha e tal, não gasta muito, segura a onda, época de Natal. Eu vou até Austin da aula, quando eu voltar a gente se encontra, faz um lanchinho, termina e tal, e vamos embora. Descendo então a serra, pegamos ali a Rio Magé, alcançando a Washington Luiz, entrou um louvor no CD do carro, acho que alguns aqui conhecem, de Fernandinho, Dono do Mundo, quem conhece? Uma letra linda, irmãos? Não se escandaliza comigo não, mas eu comecei a sentir uma presença de Deus muito forte dentro do carro. Lá em Monte Hermão a gente costuma dizer que arrepiou, chorou é Deus. E eu comecei a arrepiar, comecei a chorar, comecei a dar uns glória a Deus. Olhei para o lado, para a Neide e falei, amor, que louvor lindo, que letra linda, estou sentindo uma presença de Deus. Atrás no carro, de um lado Júlia com fone no ouvido, não garanto que estava ouvindo. Do outro lado Jonathan também com fone no ouvido, também não sei o que estava ouvindo. E Juanzinho mais novo sem fone, o mais novinho fica prestando atenção na conversa. Juan no meio, no banco traseiro, Juan no meio, olhando, escutando a nossa conversa. Eu comentando com o Neide, eu dizia, amor, que louvor, que letra linda, estou sentindo muita presença de Deus. E comecei a dar uns glória a Deus, aleluia, dentro do carro. Ao que o Juan lá atrás virou e disse o seguinte, pai, eu também já senti isso. Falei, glória a Deus, um vai salvar, irmãos. Falei, pelo menos uma média não está boa, mas se salvar um já está bom. Eu disse assim, meu filho, o que você sentiu? Ele falou, pai, lembra aquele dia que o senhor colocou no altar as crianças e cantou Galileu? Lembra, pai? Eu falei, lembro, filho. De vez em quando a gente faz isso na igreja. Ele falou, pois é, pai, naquele dia eu senti uma presença de Deus. Falei, glória a Deus, é a genética. Aí eu disse assim, e aí, filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, Deus falou comigo poderosamente. Falei, que bênção, filho, o que Deus falou? Aí ele, pai, você está brincando, eu vou lembrar o que Deus falou? Falei, tudo perdi. Cuidado, você pode estar rindo de você. Naquele dia o Juan me fez refletir a respeito até da maneira como eu pregava na minha igreja, que estou pastor há 8 anos. E confesso com extrema sinceridade, não tenho necessidade de mentir, estou no altar da casa do Senhor, diante de santos separados para este reino, para o exercício ministerial também. Naquele dia eu me propus então a pregar de uma forma em que eu provocasse nos membros da minha igreja muito mais reflexão do que reação espontânea.
Escute o que eu vou te dizer, não há problema nenhum no glória a Deus, no aleluia, no choro, no riso, em qualquer tipo de manifestação que seja emocional. Mas o grande valor da palavra, irmãos, não é simplesmente hoje no que você sentiu, no que você vociferar, mas é amanhã aquilo que a palavra de Deus vai provocar na tua vida. O autor aos Hebreus, que é desconhecido, e eu não tenho coragem de dizer quem é o autor, porque ninguém tem com coragem, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem um poder vivo e eficaz de realizar todas as coisas. Nós somos o povo, irmãos, que talvez tenhamos o privilégio de mais ouvir na face da terra. Se eu for tirar por Monte Hermão, que é a igreja que eu pertenço, pelo menos culto terça de oração, mas tem Bíblia. Consagração quarta-feira de manhã tem palavra de Deus. Culto quinta-feira tem Bíblia. E se estiver eu pregando, tem Bíblia bastante, com bom tempo. Domingo de manhã tem a escola dominical, que é ensinamento da palavra. Depois tem culto com mensagem. À noite tem mensagem. Então, pelo menos, no mínimo, tem 5 cultos para se ouvir. Talvez nós sejamos o povo, irmãos, que mais ouvimos na face da terra. Mas a grande pergunta é: o quanto temos aprendido, crescido, sido transformados pelo poder de Deus? Aí fora, irmãos, estão vendendo caro o que a palavra de Deus te dá de graça. Eu quero nessa noite percorrer de maneira objetiva com você, e quero pedir àqueles que têm o hábito, quem tem o hábito aqui de ler o texto e imaginar a cena? Quem é que tem? No entanto, o texto que nós lemos aqui, irmãos, é de grande complexidade para se imaginar esta cena. Voltando à leitura e de maneira muito simples, eu retrato a você o momento em que Jesus está na cruz do Calvário. E neste momento, diante de uma multidão, com vários interesses, com pessoas com vários interesses ali, ele vai fazer uma declaração, irmãos, depois de ter passado pelo maior sofrimento que eu imagino que um ser humano possa ter passado. Se você parar para analisar, irmãos, eu vou te mostrar aqui rapidamente que até o momento de chegar na cruz, eu não tenho condições de expor a você todo o sofrimento que Jesus sentiu, irmãos, por tantos açoites que ele recebeu, por uma coroa de espinho na cabeça, pelas 2 mãos cravadas e pregadas na cruz, pelos 2 pés cravados e pregados na cruz, por carregar aquela cruz, irmãos, durante um longo percurso, que só foi aliviado por aquele homem que passava e que constrangeram ele a carregar a cruz por ele, chamado Simão Cirineu. Ele vai chegar à cruz do Calvário debaixo, irmãos, de intensa pressão. O texto bíblico vai dizer que o seu suor, irmãos, era gotas de sangue. E até chegar aqui, ele vai passar pelo menos por 5 audiências para uma sentença. Se nós formos analisar, ele passa primeiro por Anás, que era o sumo sacerdote vitalício. Depois por Caifás, que era o sumo sacerdote que recebeu a autoridade do Império Romano para exercer o ofício religioso aos judeus. Depois dessas 2 audiências, ele vai até Herodes, porque quando entregam para Pilatos, Pilatos entende que não era da sua responsabilidade, porque da onde Jesus veio, não era responsabilidade dele, a Galileia. Então ele manda a Herodes porque queria evitar o problema. Jesus vai a Herodes pela 3ª audiência, a primeira Anás, a 2ª Caifás, a 3ª Herodes. Ele é pressionado a fazer alguma coisa para alegrar Herodes. Herodes, quando vê Jesus, logo pensa: eu ouvi falar de você, dizem que você faz milagres, dizem que você faz maravilhas, dizem que você diz ser o rei dos judeus. E aí? O texto vai dizer que Jesus não responde absolutamente nada. Você já vai entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Até que ponto você está preparado para suportar as pressões da vida, irmão? Eu sou novo, certamente. É novo porque eu estou tendo muito boa vontade comigo mesmo, né? 48 anos, mas tem gente aqui com muito mais experiência do que eu, irmãos. Recebi uma criação do meu pai, aqui estão os meus irmãos, e hoje eu me vejo tendo que criar meus filhos de maneira diferente, porque as lutas são outras, irmãos, a pressão é muito maior do que antigamente. A propósito, fazendo uso aqui então de uma das músicas mais lindas que eu já pude ouvir, e de tamanha unção, que é o louvor que a Midian acabou de cantar aqui, irmãos, que fala de Jó. Se eu errar depois, o Valandro e o Felipe conserta tudo aqui. Mas se você observar, irmãos, Jó sofreu uma pressão violenta. Num dia só, 4 notícias que ele perde tudo. Quem é que já passou isso, irmãos? O homem perde todos os seus bens, tudo.
perde as propriedades, ele perde os filhos. Se você observar bem, a única coisa que Deus não permite que o diabo toque é na mulher dele. Isso é papo para encontros de casais. O resto, tudo na vida de Jó ele perdeu, até chegar à sua saúde. Eu desafio você a ler o texto bíblico e perceber que até aí Jó mantém a postura dele. Jó só vai começar a perder um pouco o senso da razão espiritual. Jó só vai começar a oscilar um pouco e vai começar a questionar quando os amigos chegam e começam a julgar ele, querer dar nome e querer atribuir por que ele estava passando por aquilo. Por que Deus me trouxe aqui nessa noite? E no dia da quarta-feira da resposta, por que você precisava ouvir esta mensagem? Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos condições de lidarmos com as pressões exteriores. O apóstolo Paulo, chegando à Macedônia, ele vai dizer: em tudo fomos atribulados, temores por dentro, lutas por fora. Como é que você está preparado para suportar a pressão? Eu gosto de pregar, irmãos, por revelação de Deus, porque à exceção de 5 ali, certamente eu não conheço mais a vida de ninguém aqui. Mas dificilmente não tem alguém aqui, irmãos, que não esteja passando algum tipo de pressão. Ou pressão para desistir de casamento, ou pressão de orar por filhos, ou pressão para fechar a empresa, ou pressão para trocar de emprego, para trocar de cidade, trocar de igreja, ou pressão para pecar, ou pressão para largar o ministério, ou pressão para se deixar corromper. O tempo todo nós passamos pressões. Até onde você tem condições de suportar essa pressão que você está vivendo aí? Eu queria que você sentisse agora sozinho aqui, irmãos. Não sei se alguém aqui já disse isso, mas de vez em quando eu ouço lá em Monte Hermão: pastor, parece que o senhor estava falando só comigo. Se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos: não ceda. Me ajuda aí. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: não ceda. Porque talvez tenhamos pessoas aqui hoje que estão querendo ceder, abandonar. Talvez tenhamos pessoas aqui, irmãos, que estão cansadas. E quem sabe no dia da quarta-feira da resposta você precisa desse exemplo, irmãos. Jesus está na cruz. 3 audiências eu já te disse. Eu vou para a quarta. Ele vai para Pilatos. Pilatos olha Jesus. E entre o que estão acusando Jesus e entre o que ele está vendo, tem alguma coisa errada. Tanto é que Pilatos vai perguntar para ele: mas espera aí, estão acusando você de ser o rei dos judeus, mas o que eu estou vendo aqui não é um rei, porque se você fosse rei, cadê o aparato do teu reinado? E Pilatos vai começar a questionar Jesus, porque perceba, segura só um pouquinho, usa a tua mente, o teu raciocínio lógico, para pensar um pouco. Pilatos está entre o que ele vê, o que estão dizendo que ele está vendo em Jesus. E aí ele vai fazer uma pergunta, irmãos, em João capítulo 18, no versículo 38, ele vai perguntar: qual é a verdade? Porque a verdade entre o que estão dizendo e entre o que eu estou vendo, elas são paradoxais. Elas não se convergem. E quantas vezes você não vive isso? A verdade entre o que os outros veem e o que você vive, às vezes pesa muito, irmãos. E chega uma hora que cansa. Mas eu quero usar como exemplo Jesus nessa noite, porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero convidar você nesta noite a imitar Jesus Cristo e não ceder às pressões. Ele está na cruz. E o que você faria, irmãos? 4 audiências. Pilatos pergunta para ele qual é a verdade. Ele vai dizer: eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria aqui todos os meus soldados, todo um aparato de reinado. Mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é celestial. Ele já tinha dado esta demonstração em João capítulo 12, irmãos, quando ele vai entrar em Jerusalém e eles querem levar ele a se intitular o rei de Israel e provocar talvez ali uma grande guerra. Um insurgimento dos judeus, principalmente zelotes, contra o Império Romano. E ele senta num jumento dizendo o seguinte: se eu viesse para a guerra, eu sentaria no manga larga marchador, estufaria o peito e entraria provocando uma guerra. Não, eu entro num jumento para dizer o seguinte: jumento é animal de paz, jumento é animal de trabalho. Eu estou vindo aqui mostrar a vocês que eu estou a trabalho e vim em missão de paz. Que isso?
e estou mandando uma mensagem. O público, as pessoas, as pressões não podem mudar quem eu sou. Olha para cá, olha. Pode aplaudir porque é para Deus, não é para mim não. Olha para cá. Se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos. Não permita que as pressões tirem a tua essência. Não permita que as pressões mudem quem você é. Jesus está na cruz. Eu te dei 4 audiências, você está pensando qual é a quinta, pastor? A quinta é a pior. É quando ele está diante do público. Eu volto a dizer e lembrar você, irmão, Jó ficou firme enquanto pôde. Jó só começou a não suportar mais quando as pessoas começaram a questionar ele. É a pressão externa, irmãos, que muitas vezes faz com que a pressão interna tome uma proporção muito maior. E no momento em que Jesus vai olhar para aquela multidão, pensa comigo, irmãos, Pilatos vai dizer o seguinte: olha, eu não vi culpa nenhuma nesse homem. Vamos fazer o seguinte, vamos açoitar ele, mandar ele embora, dar umas chicotadas e deixar ele embora. Esse homem não quer ser rei coisíssima nenhuma. E aí, aqueles homens que tinham fúria, os sacerdotes, aqueles homens que tinham fúria em matar Jesus, vão dizer: não serve, tem que crucificar, tem que matar. Olha para cá mais uma vez, porque eu vou procurar não demorar mais, nem mais um tempo além daquilo do que Deus quer que você entenda nessa noite. Muitas vezes o inimigo não quer só te dar uma açoitada, uma chicotada, ele quer matar você. Sabe por quê? Porque ele sabe que contra Deus ele não pode absolutamente nada. Não existe guerra entre diabo e Deus, irmãos. Deus já venceu o diabo há muito tempo. A guerra do diabo hoje é contra você. Quem tem filho, e eu tenho 3, já te disse, tem o hábito de dizer o seguinte: faz comigo, mas não toca no meu filho. O inimigo sabe que a melhor estratégia para desestabilizar você é tocar na tua família, é tocar nas pessoas que você ama. E pode ter certeza, você é a pessoa mais importante para Deus. E o que o inimigo quer? Ele não quer só dar uma chicotada para você sentir uma dorzinha, não. Ele quer destruir você, os teus sonhos, os teus projetos. Ele quer destruir a tua vida. Mas você já sabe a notícia que eu vou te dar. Ele foi vencido há muito tempo atrás. Pode aplaudir. Pastor, qual é a quinta audiência? É a pior que tem. Porque Pilatos vai dizer o seguinte: então resolvam vocês. Pilatos, tem uma tradição. No dia da Páscoa, é normal nos festejos que a gente solte um condenado. Então faça o seguinte: solta um e condena o outro. Irmãos, para pensar comigo. Colocaram Jesus do lado de Barrabás. O que Jesus fez, irmãos? Barrabás era um criminoso reconhecido. Se você passear pelos evangelhos, irmãos, você vai perceber que todos eles vão concordar numa coisa, os que narram a história de Barrabás neste momento. Ele era um criminoso. A diferença aqui é se em alguns vai dizer que ele cometeu homicídio, em outros não. Mas ele era um criminoso. Colocam Jesus do lado de Barrabás e dizem: quem vocês querem crucificar e quem vocês querem soltar? Alguém vai insuflar no meio da multidão, os outros vão repetir e vão dizer: crucificam, crucificam. Quero fazer uma pergunta para você neste momento. Cadê todas as pessoas que Jesus perdoou, curou e transformou a vida? Eu não vou nem pensar, eu poderia começar aqui a cogitar com a minha mente às vezes cansada, que não lembra de tudo. Cadê o homem da mão mirrada? Cadê o homem cego de nascença? Cadê os 10 leprosos? Não, porque só um voltou para agradecer, mas cadê esse leproso? Vamos resumir o papo pensando o seguinte: cadê os quase 5.000 homens que ele alimentou? Ninguém se levantou, irmãos, para defender ele. Já sei, você é inteligente, pode estar pensando: mas pastor, este era o propósito, era o plano de Deus. Isso você sabe hoje lendo a Bíblia. Naquela época quem estava ali, ninguém sabia disso. Porque ninguém se levantou, irmãos, para proteger, para defender, quem sabe, alguma iniciativa para que Jesus não fosse crucificado. Você não vai observar nos registros bíblicos que ninguém faz nada, a começar pelos seus próprios discípulos e por aquele que sempre disse que iria até o final com ele, que é Pedro, que o texto de Lucas vai narrar, e eu gosto de Lucas porque é detalhista. Se ele não esteve presente nos eventos, não foi uma testemunha ocular, ele mesmo vai dizer isso no primeiro capítulo do seu evangelho, falando a Teófilo, destinatário. Ele vai dizer: porque tudo que escrevi como pesquisa, como informação, minuciosamente. Mas é Lucas, com os seus detalhes, vai dizer que Pedro está observando de longe. Tem uma multidão, irmãos, vendo Jesus sendo
pronto a ser condenado e ser crucificado. 5 audiências. Ali a decisão sai para que ele vá para a cruz e seja crucificado. Eu preciso ganhar tempo e chegar logo ao momento em que ele está na cruz, com intensa dor, intenso sofrimento, irmãos. E ele sabe que Deus deu uma missão para ele. Ele teria que vir à terra para morrer por você e por mim. E a maior responsabilidade dele seria perdoar. Ele veio com a autoridade dada pelo Pai de perdoar você e a mim e de perdoar os pecadores. Eu já sei que você está pensando, pastor, mas eu não sou Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Ora, eu costumo dizer, ele era tão Deus que não parecia homem, e ele era tão homem que não parecia Deus. Inegavelmente, ele foi tentado como você é. Não há para onde correr ou tentar teorizar, irmãos. Mateus capítulo 4 vai dizer que depois de 40 dias de jejum e de oração no deserto, ora, se o próprio Cristo precisou jejuar e orar, isso quer dizer que ele precisava se consagrar e se preparar. Está aí uma prova da sua humanidade. O texto diz que o diabo vai aparecer até ele e vai tentar ele por 3 iniciativas, irmãos, e propostas. E ele não vai ceder ao diabo, vai resistir ao diabo. Cumprindo o texto bíblico, o diabo vai se retirar. Isso quer dizer que ele foi tentado desde o início do seu ministério até o final. Na cruz, ele agora está sendo tentado pelas dores físicas, dores estas, que ele também foi depois dos 40 dias. Porque o texto de Mateus vai dizer, capítulo 4, que ele teve sede e fome. Ele estava carente, ele precisava de alimento, e o diabo sabe a hora que chega para te oferecer alguma coisa que aos teus olhos parece ser boa, mas que vai destruir o propósito de Deus. No início do ministério, Jesus resistiu. No final do ministério, na cruz, diante dele, as pessoas que condenaram ele, o que você faria? Ele vai dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, do começo ao fim, com toda a provação, com toda a luta, ele se manteve fiel ao propósito de Deus e não cedeu. Eu vou rápido, irmãos, dizer a você nessa noite. Talvez pessoas entraram aqui para ouvir isso de maneira muito objetiva. Não ceda. Não ceda. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Não ceda às chantagens, não ceda às iniciativas do inimigo, às tentações. Não ceda ao desejo, o cansaço de querer parar. Se eu estiver errado, mais tarde você se lembre do meu nome e ore por mim. Mas tem muita gente cansada hoje, desistindo porque cansou. Vamos fazer um passeio aqui muito rápido, irmãos, bem rápido. Porque de todos os evangelhos, os 3 primeiros conhecidos como sinóticos, porque são semelhantes, mesma ótica. João não é tido como sinótico porque a abordagem de João é outra. Se você perceber, tanto Mateus como Marcos como Lucas me parecem ter um destinatário bem definido. E é óbvio que isso aconteça pela mensagem que precisava ser dita. João não. Se os 3 primeiros são sinóticos porque contam sobre o mesmo ponto de vista e ótica, João é chamado não sinótico, mas é chamado do evangelho teológico, porque João tem uma responsabilidade a qual eu quero valorizar aqui, e numa arrancada bem objetiva, trazer algumas coisas de Deus para você, bem objetivo para a gente orar. João quer dizer o seguinte, irmãos: no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. João vai dizer que todos os milagres de Jesus que foram escritos e narrados e registrados na Bíblia foram feitos para que você e eu pudéssemos crer que Ele é Filho de Deus. João vai ter uma associação, irmãos, e uma relação muito próxima com aquilo que o apóstolo Paulo vai teorizar e registrar quando escreve aos Filipenses, a igreja em Filipos, capítulo 2, versículo 5, que vai dizer que mesmo Jesus, subsistindo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes abriu mão da sua glória, guarde essa palavra aqui, e se fez semelhante a nós. Vamos fazer um trabalhinho rápido aqui com a Bíblia? Se você voltar ao Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o texto registra a fala de Deus que vai dizer o seguinte: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Se eu errar, depois Felipe Valando conserta aqui, mas a meu juízo Deus não tem composição física, e não vou entrar nesse mérito, mas é o próprio Cristo que, falando à mulher samaritana, João capítulo 4, vai dizer o seguinte: porque Deus é espírito pessoal, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Por que eu estou sustentando isso, irmãos? Porque quando Deus fez você, Ele colocou no homem a sua natureza, a sua justiça, a sua santidade e o seu amor. Ele deu a você caráter moral e espiritual semelhante ao dele. Só que com o pecado, com a pressão, Adão e Eva cederam e perderam essa essência. Mas é o próprio Deus quem vai dizer a Satanás, personificado na semente lá no Éden: você pode até ferir o calcanhar deles, da humanidade, mas eu já vou te avisando que a semente da mulher, ela vai esmagar a tua cabeça. Ele está dizendo o seguinte: a semente da mulher, Gálatas vai dizer que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai se manifestar para destruir todas as obras do diabo. Não sei se você está entendendo. São coisas que a gente não costuma pensar muito, irmãos. Mas Deus colocou em você a essência dele. Você peca, você erra, você enfraquece, você se afasta. Aí Paulo vai dizer aos filipenses que ele veio, se sujeitou a ser semelhante a você, exatamente para recuperar o que você perdeu. Se liga, presta atenção. Se você correr um pouquinho até a igreja, aos Colossenses, Paulo vai dizer, fazer uma declaração sensacional. Colossenses 1,13, ele vai dizer assim: porque ele transportou a gente do império das trevas para o reino do seu amor. Peraí, não dá glória a Deus ainda não. No 15 ele vai dizer assim: porque ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Pode dar glória a Deus agora. O que isso quer dizer, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso é teologia. Não, não, isso é Bíblia. Isso quer dizer que ele se manifestou para devolver o que você perdeu. E aonde que eu provo isso? Depois, agora não, senão você não vai conseguir me ouvir. Depois, porque eu já vou encerrar. Leia Colossenses 1 todo. Pega do 13 para não cansar muito hoje, se você tiver sono, mas leia hoje. Você vai ver o que Jesus veio fazer com você. Mas eu vou te dar uma ideia rápida. O texto vai dizer que ele veio reconciliar as coisas da terra com as coisas do céu. Já vou te dizer o que é isso. Lembra que ele fez você imagem e semelhança dele? E aí nós perdemos pelo pecado de Adão, e nós perdemos hoje, nos enfraquecemos por nos afastarmos dele. Ele está dizendo o seguinte: Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, se manifestou para devolver o que você perdeu. Você está se perguntando: pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque muitas vezes você não tem condições de suportar essa pressão, porque muitas vezes a tua falibilidade humana, a tua fragilidade que é natural, que é comum a todos nós, ela vai sentir necessidade às vezes de ceder, ela vai sentir às vezes cansada, ela vai querer dizer não, ela vai querer parar, ela vai querer se afastar e dizer o seguinte: eu até vou na igreja, mas não quero me envolver com nada, quero ficar quietinho. É sempre a iniciativa de parar, de desistir, ou então de procrastinar, de colocar para frente, de nunca tomar uma decisão. E quando eu sinto que eu posso fazer isso, a despeito das minhas dificuldades, é quando eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é na minha fraqueza que o poder dele se manifesta e vai me aperfeiçoar. Você precisa entender que você pode muito mais do que você imagina. Porque eu vou fazer uma arrancada aqui rapidinho para a gente orar em cima de João, irmãos. Porque eu gosto do evangelho de João. Obviamente, todos são importantes, mas João, essa pegada dele para mostrar a deidade, irmãos, a natureza divina de Cristo é tremenda. Ele vai registrar aqui no capítulo 2, João, fica tranquilo, eu já vou parar. Ele vai registrar aqui no capítulo 2 de João. Jesus chega naquele casamento, as bodas de Caná, entra no casamento como qualquer convidado. E ali vai ter um problema, irmãos. Eu vou liberar uma palavra de Deus para você aqui. Eu vou liberar uma palavra de Deus para você aqui. E segura aí, você que perdeu a alegria, você que perdeu o prazer. Hoje é noite de resposta de Deus. Hoje é noite de Deus te devolver o prazer, o vigor, a vontade, o desejo de não desistir. Se acha aí, aonde que você perdeu a alegria? Sabe quando você perde a alegria de fazer certas coisas? O casamento vai parar a festa porque alguém vai dizer: ó, acabou o vinho, acabou a festa. Eu não posso me ater a esse texto porque não é só isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que só tinha um. Meu Deus do céu, olha se Deus não vai falar com você agora. Você que está passando luta dentro da tua casa. Naquele casamento só tinha uma pessoa que conhecia quem Jesus era. Só uma. Acabou o vinho. Olhou um para a cara do outro e disse: e agora? Acabou o vinho? Vinho mosto simboliza a alegria. Acabou a alegria dentro do casamento, dentro da casa. Quem é que conhece Jesus?
Maria. Só que tem um problema, irmãos. Maria poderia estar cansada. Pensa comigo rapidinho. 30 anos, olhando para o menino, que quando ela ficou grávida, ela disse assim: não tive relação com homem nenhum. Foi Deus que pôs ele dentro de mim, que gerou ele. Irmãos, ler a Bíblia hoje e falar é mole. Vai para aquela época, irmãos. Naquela época, nem agora não, porque agora você poderia imaginar o que você quisesse. Inseminação artificial, sei lá o que você quisesse. Aquela época, irmão, como é que vai explicar um negócio desse? É Maria, 30 anos, dizendo assim: foi Deus que colocou ele, eu não tive relação com José. Sabe o que Deus vai chamar a atenção de pessoas aqui? Há quanto tempo você está acreditando no milagre? Maria entrou naquele casamento, ninguém sabia quem era Jesus, só ela. Irmãos, nem que Deus fale com uma pessoa aqui. Lá dentro da tua casa, quem conhece Jesus é você. Quem tem que manifestar Ele lá dentro é você. E eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A alegria vai voltar para dentro da tua casa. Pastor, a alegria acabou, pastor. Eu não tenho mais prazer de ir para casa, eu não tenho mais satisfação de nada, pastor. Está uma guerra lá dentro. Eu não acredito mais em nada, é há muito tempo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer a você: Ele vai restaurar a alegria da tua família. Recebe aí. É Maria quem vai dizer assim aqui, ó: acabou o vinho. Acabou o vinho. Aí Jesus vai dar uma resposta para ela que para a gente parece até uma grosseria, né? O que eu tenho contigo, mulher? É como se ele dissesse assim aqui: eu entrei aqui, filho de Maria e José, o carpinteiro, mas agora quem vai se manifestar é o Filho de Deus. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Isso aqui é profético, irmãos. Deus vai devolver alegria para dentro da tua casa. Recebe aí em nome de Jesus. Me ajuda a pregar nessa noite para ninguém dormir, vai. Toca na pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu profetizo que em Deus a alegria vai voltar para a tua família. Qual foi a área da tua vida que você perdeu a alegria? Qual foi a área da tua vida que você perdeu a alegria? Deus vai te devolver a alegria. Quero sair daqui, irmãos. Quero sair desse texto. Mas me parece que tem gente aqui precisando ouvir o seguinte: Deus te deu algo muito importante. Você chegou a dar testemunho dessa vitória. Só que com as lutas, com os problemas, você perdeu a alegria. E Deus está te dizendo nesta noite: lembre-se de como foi difícil você receber essa bênção. Não perca a alegria nela. Eu tenho que sair daqui, irmão. Parece que Deus quer pegar alguém nessa noite aqui pela palavra dele. Imagina Maria, 30 anos. Irmãos, já no ventre já era difícil, irmão. Já no ventre. E as dores do parto, irmãos. Vamos voltar tudo. E as dores da acusação e os risos. Você acreditou no milagre que ninguém acreditava. E os deboches. E o incômodo, irmãos, da criança sendo gerada dentro dela. E eu não posso, lá na minha igreja eu falo mais coisas porque eles me amam, não vão me mandar embora não. Mas aqui eu nunca mais Josué deixa eu voltar. Mas pensa comigo, irmãos. Vai que Maria de vez em quando não parava e falava assim: gente, será que eu não dei um mole, dormir, sei lá? Esquece isso, não conta para ele não. Mas pensa comigo, irmão. É porque a gente lê o texto hoje, irmãos, é mole. E desculpa, eu não sei pregar sem pensar na natureza humana, irmãos, que nós temos. Pensa naquela mulher olhando aquela e pensando: como que isso veio parar dentro de mim? E ela teve fé. Sabe por quê? Como pastor, o senhor sabe que ela teve tanta fé? Porque 30 anos depois ela disse: vai, meu filho, se manifesta. Ela deve ter passado os 30 anos olhando para o... Imagina, irmãos, Jesus jogando, brincando, jogando bola de gude, ela olhando: esse menino vai jogar bola de gude, não vai fazer um milagre, não. Por que ele não vai assim, tem a búlica? Por que ele não bota a pipa no alto? Ele vira as costas e fala: pipa sobe. Pensa, irmãos. Ele era um menino normal. O texto vai dizer que ele cresce em graça e sabedoria. Que ele senta com os doutores e ensina, mas senta para aprender. Ele desenvolve como qualquer um outro, irmãos. Ele entra no casamento com os irmãos, com todo mundo, com os discípulos, batendo papo, conversando. Pouca gente ali tinha tido experiência de fato com ele. Talvez Felipe e Natanael, os homens que pescavam, Pedro e João e seus irmãos na pescaria. Mas de fato, irmãos, quem sabia quem ele era de fato era Maria. Eu vou parar por aqui para não me empolgar aqui. Mas quem sabe lá dentro da tua casa de fato o que Deus pode fazer a você. Que receba aqui nessa noite. Deus vai te usar para devolver a alegria lá na tua casa. Vamos acelerar em João. Se eu passar do 2 pelo 3, mas é um texto lindo, mas eu não vou parar aqui porque eu preciso encerrar. Mas é quando Jesus vai se encontrar com Nicodemos que procura de noite, porque pertencendo ao sinédrio e sendo conhecedor da lei, mas tem dúvidas a respeito do que Jesus prega e do que ele aprendeu. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, vamos passar para o 4.
Porque no capítulo 4 o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. Ora, todo judeu não passava por Samaria, muito pelo contrário, evitava, pelo problema, pelo conflito que existiu entre os povos. Mas o texto vai dizer que ele tinha necessidade de passar em Samaria. Eu não posso me ater aqui porque o tempo já foi. Mas é fato, irmãos, notório, inequívoco, que a necessidade era encontrar e tratar da mulher samaritana. Olha o que eu quero chamar sua atenção nesta noite. Para uma época de coletividade, irmãos, eu tenho dito e repetido isso. A coletividade é linda. Eu estou na igreja evangélica há 35 anos. Eu amo igreja. Presidindo uma convenção hoje no estado todo, eu passo quase que todos os meus dias dentro de uma igreja. Eu cheguei a dizer ao meu pai: tudo bem, papai, Deus quer que eu seja pastor, eu serei. Mas eu vou ser advogado, eu vou fazer outra coisa, porque eu não vou ficar só dentro de uma igreja. Eu preciso pensar outras coisas. Eu sempre fiz isso como um projeto da minha vida. Sempre pensei isso como um projeto da minha vida. E o que Deus fez comigo? Hoje eu respiro 100% igreja. Amo culto, irmãos, amo. Igual você que está aqui hoje. Mas às vezes a coletividade não é suficiente. Deixa eu corrigir. Às vezes não, sempre. Sabe por quê? O Deus que se manifesta na coletividade é um Deus da individualidade. Eu acelero para a gente ir para casa. Mas é claro que Jesus vai evitar que os discípulos fiquem ali e mandem eles comprarem comida. Só com a mulher samaritana, ele trata daquela mulher oferecendo a água da vida para acabar com a carência daquela mulher. Eu não posso me ater ao texto, me perdoe, mas é óbvio que Jesus vai tratar do interior daquela mulher, vai sarar aquela mulher por dentro, vai curar aquela mulher por dentro, ficando sozinho com ela, quebrando todas as resistências, quebrando os olhares, quebrando os preconceitos. Ele vai tratar dela na individualidade. Recebe, porque eu estou aqui em Deus para dizer a você, recebe essa palavra: o Deus da coletividade é o Deus da individualidade. Ele trata só com você. Eu falo lá em Monte Hermão, irmãos, que tem vezes que eu cometo um pecadozinho, ora por mim depois, que é o da egoísmo. Eu tenho a sensação em alguns cultos, irmãos, que Deus está falando só comigo. Eu tenho uma sensação que o culto, parece que Deus está só eu e Deus ali, irmãos. Tamanha maneira como eu me envolvo com Deus, não quero saber quem está do lado, atrás, não quero saber de nada. Eu me envolvo com Deus, a mensagem parece que é Deus falando só comigo. O louvor parece que é Deus só tratando comigo. Porque eu aprendi uma coisa e o próprio Jesus Cristo vai ensinar. Ora, quando você precisar orar, entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto e fala comigo em secreto. Porque em secreto eu vou te ouvir. Quero liberar aqui para pessoas que estão aqui dentro. Isso aqui é muito bom, eu amo. E se eu pudesse eu estaria mais do que estou. Mas eu estou dizendo para você nessa noite: o Deus da individualidade vai tratar com você no individual. João capítulo 5, calma, não vou até o final não, já está assustado, pastor, faltam muitos capítulos ainda, calma. João capítulo 5, ele vai chegar ao tanque de Betesda, um culto. Muitas pessoas, perdoe-me, era com certeza, irmãos, uma multidão esperando uma atividade religiosa, uma manifestação religiosa, porque eles acreditavam que uma vez o anjo descia, mexia a água daquele tanque, o primeiro que lá mergulhasse seria curado. Olha, tem um homem ali deitado numa maca, irmãos, abandonado. Quem é que vai entrar ali, segundo o apóstolo Paulo 1, Colossenses 1, capítulo 5? A imagem do Deus invisível. É Deus que vai entrar ali através de Jesus Cristo. Levanta aquele homem da maca dizendo o seguinte: o que você quer? Você quer levantar? Olha o que o homem vai responder: eu quero, mas... Primeira prisão, a dúvida. Segunda prisão, ele vai dizer assim: eu quero, mas não tem ninguém. Dependência. Quem sabe na quarta-feira da resposta, Deus está mandando te dizer o seguinte: essa dependência aí que está acabando com você, Deus vai tirar da tua vida. O que é isso, pastor? É sempre depender de alguém, irmãos. Sempre depender de alguém. Eu louvo a Deus o dia que Neide aprendeu a dirigir e montamos a cafeteria. Louvo a Deus. Porque, obviamente, ela passou a dirigir o carro dela, tomou até o carro, eu passei a andar de ônibus, tive que esperar para comprar outro, e ela ficou com o carro. Mas ela passou a ter a independência dela, ela passou a ter os recursos dela. E como ela se sentiu bem, irmãos, quando ela pôde dirigir sem ficar me esperando. Quando antigamente eu viajava e dizia assim: amor, está precisando de dinheiro aí? Agora eu que ligo, ela dizia assim: amor, você está precisando de dinheiro aí? Eu digo: Jesus, recebe essa palavra aqui em Deus para a tua vida. Vai acabar essa dependência aí, hein? Você só vai depender de Deus. Você está dependendo de quem? Vai acabar essa dependência na tua vida. Ele tinha dúvida, ele dependia. Olha o que ele vai dizer: mas não tem ninguém que quando o anjo desça, ele está no misticismo. Ele não está vendo que na frente dele está o homem que dá autoridade, que tem autoridade sobre os anjos. E ele está esperando o anjo descer. Era Jesus dizendo para ele assim: meu filho está esperando um anjo, porque se eu estou aqui. E por fim,
Ele vai dizer, porque o homem vai dizer assim: quando o anjo descer, eu for o primeiro a entrar. Ele está preocupado com a posição humana. Essa aqui Deus mandou dizer a pessoas que talvez estejam querendo desistir. Não importa a posição que você está, o que importa é a posição que Deus quer te colocar. Recebeu aí? Pastor, estou endividado. Pastor, estou com problema. Pastor, estou com dificuldade. Pastor, estou prostrado. Pastor, não consigo me levantar. Pastor, está tudo arrasado. Não importa a posição em que você está. O que importa, se você tiver fé, é a posição que Deus quer te colocar. Recebeu aí em nome de Jesus? Eu vou orar. Porque eu poderia passar pelos 6, pela multiplicação dos pães e dos peixes, que ele vai dar um ensinamento a Felipe, o tesoureiro. Quanto tem aí? 200 denários de dinheiro. Mas é muito pouco para alimentar quase 5.000 homens. Ah, não quero 200 denários de dinheiro. Não, 200 denários de dinheiro, irmãos, são 200 dias de trabalho. Aí você pega 200 dias de trabalho, um garoto diz assim: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Alguém grita: ei, tem um garoto aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele vai dizer assim: então me dá os 5 pães e 2 peixinhos. Espera aí, quanto vale mais, 200 denários de dinheiro que Felipe disse, ou 5 pães e 2 peixinhos? Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero o que você acha que pode me dar, eu quero o que eu sei que você tem para me dar. Não é diferente, não? Você está achando que o que você está dando é o que ele quer? Muitas vezes não é o que você está dando que ele quer, mas é o que ele sabe que você tem aí, que é muito mais rico do que o que você está querendo oferecer. Me ajuda aí, porque eu quero orar. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Eu vou parar também de mandar fazer isso, porque tem gente que não gosta. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: em Cristo Jesus, você tem muito mais para dar para Deus. Felipe, eu vou parar. Passe pelo 6, vá pelo 7. Ei, no 7 é a família que começa a pressionar ele, os irmãos. Mas não vou entrar nesse mérito. Vá para o 8, aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar. E ele vai dizer o seguinte: não, eu não vou apedrejar, eu vou te dar a segunda chance. Vá e não peques mais. Tem gente aqui que Deus está mandando dar uma resposta para a tua oração. Deus vai te dar uma segunda chance. Eu poderia passar pelo 9, aonde os especuladores de plantão queriam dar nome à luta daquele jovem, cego desde nascença. Perguntaram: por que ele é cego? Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus vai dizer: nem ele nem os pais pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Eu amo Deus. Olha para cá. Olha. Estão querendo especular sobre a tua luta. Está passando por isso aí? Está passando por essa dificuldade financeira porque não deu dízimo. Tem gente querendo especular sobre a tua luta. Especuladores de plantão. Manda avisar para eles que essa luta aí é para a glória de Deus se manifestar. Quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem os pais pecaram, porque nem sempre é pelo pecado, irmão. Vá se achando na mensagem aí, só não use indevidamente. Mas ele vai dizer assim: isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Eu preciso parar. Capítulo 10 ele vai dizer que ele é o bom pastor. Vamos passar por aí. Capítulo 11 ele vai ressuscitar Lázaro. Eu preciso passar batido por aqui, mas eu tenho que deixar uma mensagem para você. Vocês estão rindo de mim? Olha só, irmão, quem quer um milagre aí daqueles para sair na capa do jornal, irmão? Quem quer milagre grande aí? Dá cena aí, Vasco. Quer milagre? Não tem nem vontade de levantar a mão, Jesus? Quer milagre? O tamanho do teu milagre é o tamanho da perseguição. Rapidinho, tu baixou a mão agora, né? Guardadas as devidas proporções, né? De profeta maior Josué Valandro e Humberto Siqueira. Quem nasce para Humberto Siqueira nunca chega a Valandro. Aí ele está aqui. Ih, rapaz, estou falando. Homem, eu pensei que tu não estava aqui, homem. Como é que tu chega e eu não vejo? Vou ter que mudar tudo agora, irmão. Estava à vontade aqui. Irmãos, saímos de um templo que cabia 160 pessoas, sei lá. Nunca pagava aluguel, reformado, ar-condicionado, tudo bonito. Valandro gravou comigo lá o programa na nossa cafeteria, da minha família. Ficou bonito, irmãos, entrada bonita. Eu até me inspirei no antigo prédio da Melodia na entrada. Tudo bonito. Aí eu virei e disse assim: Deus está mandando a gente sair daqui. E para onde? Achar um galpão aí maior. Escada aqui, difícil, eu quero um portãozão aberto e o povo entrando. E aí disseram assim: mas pastor, nós nunca pagamos aluguel. Eu falei: e daí? Eu creio no poder de Deus. Como foi isso? Da noite para o dia? Orei 40 dias. E jejuei 40 dias. Teresópolis,
ano de 2013, um frio violento, 6 horas da manhã, 70, 80, 90 pessoas orando de manhã cedo durante 40 dias, por um propósito. Tempos depois, Deus abriu uma porta, fomos para o imóvel que estamos agora, onde o pastor Josué esteve pregando. 4 vezes mais gente está lá, irmãos. Teve gente que disse para mim assim: rapaz, você está arrumando problema. Você vai sair daqui dessa comodidade para ir para lá fazer o quê? Porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Porque eu creio num Deus que é poderoso. Agora você acha que é mole? Não é não, irmãos. Agora todo dia 10 tem que pagar aluguel. Tinha um funcionário, agora tem 15. Tinha um pastor, agora tem 6. O tamanho do teu milagre vai ser proporcional ao tamanho da tua luta. Mas quer saber de uma coisa? Como é bom ter luta grande, porque o milagre sempre é maior do que a luta. Pode aplaudir porque é para Deus, não é para mim não. Eu vou passar batido pelo 11, porque quando ele ressuscitou Lázaro, os caras disseram: tem que matar ele e Lázaro. É por isso que querem matar o teu milagre, mas não vão matar não, em nome de Jesus. Eu passo pelo 12, porque eu já citei aqui a entrada em Jerusalém. Chego no 13, para a gente orar. Que momento difícil, irmãos. Sabe por quê? A traição. A traição. Você quer coisa pior do que quem senta na mesa contigo te trair? O 13, Jesus vai sofrer o duro golpe, irmãos, de ter que falar do traidor, revelar o traidor. Mas como eu não tenho mais tempo, eu vou a 3 declarações e prometo parar. Não ria. No 14, 12, ele vai dizer assim aqui: vocês que creram em mim, vocês vão fazer obras iguais e maiores. Irmãos, pensa comigo. Imagina você sentado ali, o mestre que ressuscitou uma menina de 12 anos que já estava morta, que ressuscitou Lázaro dentro de um túmulo, que fez cego ver, irmãos, que fez leprosos 10 serem curados, que fez tanta coisa tremenda, que alimentou quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pensa nesse homem olhando para vocês dizendo assim: vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Ele está falando para discípulo, não está falando para crente. Mas ele está dizendo o seguinte: vocês creram em mim, vão fazer mais. 14, 12, no 15, 15, ele vai olhar para aqueles homens e vai dizer assim, 14, 7 primeiro, ele vai dizer assim: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês permanecerem em mim, tudo o que vocês pedirem em meu nome eu vos farei. Olha, irmãos, as palavras que ele está dando tremenda. No 15, 15 ele vai dizer o seguinte: vocês não são servos, vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai me confidencia eu compartilho com vocês, e o servo não sabe nada a respeito do seu senhor. Vocês são meus amigos. 3 declarações bombásticas, irmãos. O 18 vai aparecer como um momento triste, porque no 18:2 João vai registrar que enquanto Jesus está com seus discípulos, porque ele fazia isso, Getsêmani, no lugar da intimidade, Judas está em outro lugar traindo ele. Quando os sacerdotes, os guardas, o Império Romano quer prender Jesus, perguntam: nós queremos prender ele. Aí Judas vai dizer: eu sei aonde ele está, porque eu já estive com ele lá antes. Fica em pé, por favor, eu quero orar. Mas não saia, se você puder esperar. Felipe, se puder alguém vir aqui, eu vou orar. Não sai não, porque eu vou te dar um último exemplo e nós vamos orar, prometo. Vou fechar até aqui, ó. Segura essa aqui, ó. 18:2. Essa é para você sair daqui entendendo por que você se esforçou tanto para chegar aqui. 18:2, o texto vai dizer que Judas vai dizer: eu sei onde ele está, porque já estive com ele lá antes. Era o Getsêmani. Tem um caminhozinho que Jesus costumava parar com eles, ribeiro de Cedron, um horto. Ali era o lugar que Jesus fez essas declarações que eu acabei de falar. Foi ali que Jesus disse para eles essas 3 declarações. É ali que Jesus parava e conversava, ensinava a eles muitas vezes. Só que agora, o lugar da intimidade vai se tornar o lugar da traição. O lugar vai mudar, irmãos, as pessoas vão mudar de comportamento, mas ele não vai mudar. Olha para mim. Não importa a pressão que você está sofrendo, não mude. Não mude. Mantenha a tua posição, mantenha a tua fé. Não ceda das tentações do diabo. Você está sendo tentado. O diabo está colocando um prato lindo para você se afastar do propósito de Deus. O diabo está tentando te tirar da presença dele. Ele usa de várias formas, eu citei algumas aqui. Ele tenta enfraquecer você, desanimar você, contaminar você, usar pessoas para insuflar em você contra o reino de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer
não ceda. Isso me lembra uma música antiga, Deus não me deu o dom de cantar, não vou nem tentar, Várcia. Mas lembra? Não ceda. Não é isso? Agora confia. O quê? A história não vai terminar assim. Não é isso? Fala para a pessoa que está do teu lado, não cede não que não vai terminar assim não. Fala aí, pode falar. Valando. Vamos imaginar a cena. Jesus está parado. De repente Mateus 26 conta um pouquinho melhor para a gente. Homens com paus, pedras, tochas, vão vir agora para prender Jesus. Aquele tumulto todo e o mestre está lá. Vou te dar 2 exemplos. E quando está aquele tumulto, vão prender, olha o amigo, João 15:15, ele diz, eu sou amigo de vocês. Quando os guardas, ele fala assim, não toquem ninguém, vocês vieram prender a mim, levem a mim. Ele sempre vai defender você. Para de ter medo dessa luta, porque a luta está ali, mas ele está aqui. Entre você e a luta, ele está sempre. 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 Olha aqui. Tem gente aqui dentro hoje que só não morreu ainda, porque quando o diabo olha para você, ele vê selo e vê sangue. O apóstolo Paulo vai dizer, Efésios 1:13, porque crendo nele foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele olha para você e vê que você tem um selo e diz, ele está selado, ele está garantido. Ele olha para você e vê o sangue de Cristo sobre a tua vida e diz, ele tem o sangue do Cordeiro, eu não posso tocar nele. Aí sabe o que ele fica usando? Pressões, pessoas, tenta confundir você, tenta botar dúvida em você. Um tumulto, Jesus falou, não toque ninguém, leva a mim. Olha o amigo. Um ambiente de intimidade agora estava hostil. Eu estou falando para a gente aqui que está vivendo um ambiente tenso dentro de casa, dentro da empresa. Gente que está vivendo um ambiente tenso dentro da faculdade. Pastor, você não sabe como é meu emprego, eu não aguento mais. Eu conto a hora para terminar, para poder ir embora para casa. Calme teu coração, Deus vai te dar vitória, seja fiel. Pastor, eu não aguento ir para minha casa. Tem gente, irmãos, tem gente que está aqui hoje pensando que tem que voltar para casa, não tem outro lugar para ir, não. Tem gente que sai do trabalho, se pudesse é para outro lugar. Hoje é quarta-feira da resposta, Deus está mandando dizer a você, essa história aí vai mudar dentro da tua casa. O ambiente muda, mas ele não muda. Você não vai mudar com esse ambiente aí. E para orar, Judas vem, dá o beijo nele. Se a você faria o quê? Olha o que ele vai dizer. A que vieste? Amigo. Ele continuou sendo amigo. Não importa o que as pessoas fazem, não importa como o ambiente está, você sempre vai ser quem você é. Curva a tua fronte, feche teus olhos, pega a tua mão direita, coloca no teu coração, faça isso por direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu comecei dizendo que a tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos nisso aqui. Nós falamos da tua palavra, Deus, porque tem gente aqui talvez querendo ceder, querendo desistir, querendo se entregar, querendo abandonar tudo, querendo ir embora. Tem gente cansada aqui, Senhor. Tem gente triste, desanimada. Mas tem muita gente aqui guerreando, Senhor. Tem muita gente lutando. Tem muita gente de pé. Tem muita gente dando glória a Deus. O Senhor é o Deus pessoal, individual. Que cada um aqui seja achado segundo a sua peculiaridade, a sua vida pessoal. O Deus que na multidão consegue achar cada pessoa pelo nome, pela vida em especial, acha nessa noite cada um aqui de forma especial. Continua dando força e unção para que esses teus filhos que estão guerreando, que não estão desistindo. Tem mães aqui orando por seus filhos que muitas vezes ainda não estão na tua casa ou se afastaram. Tem esposas orando por esposo, tem esposa orando por esposa. Oh Senhor, tem pessoas aqui te clamando, te adorando. Tem gente aqui gemendo, chorando, mas não está desistindo. Mas tem gente aqui, Senhor, que está querendo prostrar, está querendo parar, está desanimado. Mas hoje é a noite da resposta. E a resposta hoje é para as orações que aqui estão sendo feitas. Não ceda. Derrama uma graça nessa noite. Derrama uma unção nessa noite. Tão poderosa, Senhor, que pessoas saiam daqui revitalizadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Só quem recebeu, aplaude e glorifica o Senhor aí.